todos, né? A todos e a todas, e lembrar que nós estamos aqui em prol da Associação dos Engenheiros Maranhense dos Engenheiros Ambientais, e o que é mais bacana nisso é que nós tivemos a ideia de dar continuidade a todo o trabalho que vem sendo feito desde a criação da associação e uma participação efetiva dos membros da associação, né? Porque muitas das vezes algumas organizações elas acabam não tendo uma estrutura de conteúdo e pessoas e infraestrutura e tem que trazer externamente, né? Então, o bacana também da associação é isso. E dando continuidade à nossa roda de conversa, de toda quarta-feira, às 20 horas, hoje nós estamos trazendo um assunto que vai provocar aí algumas pessoas por um tema que assim, já deveria estar, desde o início, bem enfático, né? E, ao mesmo tempo, trazendo figuras ilustres, né? Acabou de chegar aí, estou vendo aqui o nosso amigo Fred, grande abraço, né? E hoje nós teremos, né, como o nosso capitão, né, do conteúdo, o nosso diretor, Joelber, por favor, é com você, Joelber. Boa noite, pessoal. Eu sou o Joelber, né? Eu sugestionei, né, esse tema, que é o tema do biogás, mas, na verdade, tinha sugestionado para ver se aparecia alguém para falar, né? Não eu falar, mas foi lançado o desafio e vamos lá, vamos falar. E é um tema bastante interessante. Aqui no Maranhão, a gente, às vezes, fica muito repetindo o que os outros fazem, né? E acaba ficando, às vezes, um pouco afastado do que está acontecendo, principalmente na parte sul do Brasil, de São Paulo para lá. E a gente, às vezes, os caras já estão trabalhando determinados assuntos há bastante tempo e a gente nem ouve falar, nem sabe o que está acontecendo. Então, esse assunto aí não é novo para mim, porque eu já estou com ele um tempinho. Vamos à apresentação e, no final, aí eu te ver como é que vocês querem para fazer a dinâmica. Se vocês quiserem, quando eu estiver falando, vocês fazer as perguntas, pode ficar à vontade, porque eu acho até melhor. Porque, na verdade, esse assunto, esse trabalho que eu vou mostrar para vocês, que eu fiz, ele é muito complexo, porque ele tem muita informação, muito cálculo. A dificuldade maior que eu tive nele foi tentar fazer com que ele ficasse sendo, de uma forma, seja as pessoas entenderem ele, porque é muita informação e, às vezes, até eu mesmo com essas informações. Mas vamos lá. Eu tentei fazer um resumo aqui, como é um bate-papo. Eu não vou entrar minuciosamente em cada etapa do processo que foi da montagem, da elaboração e dos resultados, porque fica. Mas se vocês tiverem o interesse, Job, essa parte bem aí, me explica como é que foi que tu fez. A gente vai lá e fala tranquilo. Porque eu só não vou fazer isso em todos, porque senão a gente vai passar aqui 5 horas, e aí acaba que ninguém vai entender muita coisa. Mas vamos lá, eu vou apresentar aqui a questão a análise da viabilidade técnica, econômica e financeira do uso do biogás de uma terça no Maranhão para a geração de energia elétrica. Beleza, vamos começar do início, né? Tudo que a gente vai começar a falar, a gente tem que falar o conceito. Qual é o conceito? O que é biogás? Biogás, na verdade, já está o próprio nome é autoexplicativo. Bio é vida, matéria orgânica e gás. Então, o nome quer dizer o gás que tem de origem e decomposição da matéria orgânica, como o resto de alimentos, resíduos vegetais orgânicos. Isso é o conceito, o biogás. Mas a gente vai ver durante o passar do tempo, que a gente, com o passar da apresentação, e tem significâncias aí muito maiores por detrás disso do que uma simples formação de gás. Quando começou o interesse por estudar biogás de aterro sanitário, né? Isso aí é recente para ti? Vamos lá, vamos ver se ele é recente, se ele não é. Em 2014, eu estava lá no aterro Bandeirante, na cidade de São Paulo, e lá nessa época eu já visitei aí o aterro Bandeirantes e já conhecia, né? Aí uma usina termoelétrica movida a biogás de aterro sanitário. A operação, como é que funciona, como é que se dava. Nessa época, estava na questão
uma transição de queda, que antes, quando começou esse tipo de empreendimento, se falava muito de crédito de carbono, que era o que gerava no início, quando o processo de empreendimento, que gerava mais receita para esse tipo de empreendimento. Mas nessa época, em 2014, os créditos de carbono já tinham caído por terra, não tinham mais validade comercial e financeira como na época que foi lançado. E aí eu conheci o Aterro Bandeirante nessa época, em 2014. Esse Aterro Bandeirante, só lembrando que ele já estava desativado, mas mesmo desativado, ele ainda continua gerando biogás de aterro sanitário e, consequentemente, gerando energia com isso. E a gente vai ver aqui, eu vou mostrar mais para frente aqui, os gráficos de produção e o de decaimento desses gases. Aí vocês vão entender bem. Nessa mesma época, eu também visitei aí um dos melhores aterros sanitários do Brasil, na época, se não o melhor. Esse aí era o melhor aterro sanitário do Brasil na época. Hoje, com certeza, já se passou aí 7 anos, com certeza outros aterros aí que já foram lançados devem ter. Se não tem, eram para ter melhores estruturas, que você vai lançando novos aterros, empreendimentos, sempre o empreendimento mais recente tem que ser mais moderno, melhor, e a aplicação e a eficiência é melhor. Então, lá também nesse aterro da Essência, lá na cidade de Caieiras, eu fui lá, também lá tem uma usina termoelétrica funcionando, esse aterro aí é ativo, ele não é um aterro, em termos de aterro sanitário, propriamente dito, é um aterro jovem, eu acho que ele deve ter aí uma faixa de uns 10 anos, cara. Eu, sinceramente, quando eu visitei esse aterro aí, porque eu não consegui achar o restante das fotos. É impressionante esse aterro. Lá tinha uma máquina alemã, que o cara, sem mentira nenhuma, né? Conversa para boi dormir. Se jogava uma geladeira, uma máquina lavar inteirinha dentro dessa máquina, e ela simplesmente triturava tudo e separava todos os tipos de materiais. Para outro, alumínio para outro, ouro para outro. Interessantíssimo. Coisa mesmo, um modernismo. Muito eu não pensei nem que isso existia. Mas vamos lá. Esse aí foi onde começou os meus primeiros contatos com a questão do biogás. E aqui é um gráfico rápido só para mostrar como é que dá a geração do biogás. Ela acontece em 4 fases. É só para ilustrar, não vou explicar essas fases. Elas têm tanto fase anaeróbica como aeróbica, e a hidrólise, acidogênese, acetogênese e metanogênese. Aí tem todos os fluxos e tal. No final aqui vocês vão perceber que lá está falando que gera metano e gás carbônico, mas na verdade um biogás de aterro, ele tem uma imensidade de tipos de gases. Esses 2 são os principais porque eles são que têm algum tipo de utilidade. Os outros, de acordo com a origem do resíduo que você está utilizando, tem uma quantidade aí enorme de outros gases. Vamos lá, o estudo de caso. A gente vai entrar aqui no estudo de caso propriamente dito, que eu vou fazer um estudo que eu fiz do aterro lá de Rosário. Esses dados, todos os dados são dados reais, dados que eu levantei, que eu participei, que eu fiz os cálculos, não tem aqui nada, vamos dizer, fictício, inventado, ou feito estimações que não condiz com a realidade. Aqui, na verdade, tudo aqui foi feito mesmo para se aproximar ao máximo da realidade. A gente não diz assim que a realidade propriamente dita, porque na engenharia a gente acredita que ainda tem muitas incertezas. Aqui a gente trabalha calculando para o quê? Diminuir as incertezas ao máximo. E aqui, a gente, com o passar dos slides, vocês vão ver que a gente conseguiu aí diminuir bastantes incertezas e se aproximou bastante aí do que possa ser uma informação para você conseguir uma qualidade na tomada de decisão. O trabalho inicialmente começa o seguinte: eu vou dividir em 2 cenários, né? E o primeiro cenário são compostos de 4 municípios: Raposa, Rosário, São José de Ribamar e São Luís. E o segundo cenário, ele é composto com os municípios do primeiro cenário, que são os 4, mais 8 municípios. É a Xixaba, Cabeira, Cachoeira Grande, Catu, Moço, Passo Lumiar, Presidente Juscelino e Santa Rita. No segundo cenário fica 12 municípios, no primeiro 4. Job, como é que chegou nesses cenários aí? Eu vou explicar. O primeiro cenário são municípios que hoje já destinam os seus resíduos no aterro da Titara, lá em Rosário. E o cenário 2 são municípios que eles
tem a possibilidade de, a qualquer momento, no próximo ano, não sei bem quando, disponibilizar. Por quê? Porque esses municípios, todos os 12, tanto no primeiro Senado como no segundo, foram os municípios que aceitaram participar do Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da região metropolitana da Grande São Luís. E aí a gente utilizou esses municípios. Por quê? Por questão de critério. Vocês podem chegar, alguém chegar e dizer, Job, eu estou sentindo falta aí de Santa Rita. Ele é mais próximo desse aterro da Titara que vários outros. Só que Santa Rita, o município de Santa Rita, simplesmente não aceitou, não desejou, não quis participar do plano de gestão integrado de resíduos da região metropolitana. Não quis, então ninguém pode abrir vaga. O município ele não é obrigado a participar de nada. Tanto ele como vários outros, até Miranda poderia ter participado, que é o município mais à extremidade, né? Mas esses aí foram os 12 que desejaram participar. Eu, inclusive, eu participei da elaboração, participei desse projeto aí, gostei muito, fiquei muito feliz de ter sido convidado, participei do diagnóstico desse trabalho aí, opinei, né, e ajudei a montar a metodologia que faz a questão da medição da cubagem, da geração de resíduos sólidos desses municípios. Se vocês tiverem curiosidade de ver lá, procurar metodologia, como é que foi feito para medir quanto cada município desse gera de resíduos, rapaz, ficou um negócio muito interessante, porque não ficou algo engessado para cada município, a gente conseguiu estar bem, como cada município faz a sua contribuição, e vocês vão ver lá que a metodologia de Sair Campo Grande fiquei satisfeito de poder opinar e participar, né, e o resultado foi excelente. Apesar de que a gente tem uma mania que se vocês procurar nesse caderno aí, vocês não vão encontrar meu nome, porque quem desenvolveu esse trabalho foi uma empresa chamada Floral, e fui contratado por eu e outros, né? E nós que fizemos a parte de campo e participamos dessa metodologia, infelizmente o nome não aparece, né? Aí só aparece lá o dono da empresa, né? Tal. Mas a gente está no Brasil tendo essas coisas aí. Tem uns que fazem, tem outros que ganham os créditos. A gente vamos administrando isso aí com o passar do tempo. Mas a gente participou, ficamos muito felizes de ter participado desse projeto, que me enriqueceu bastante e fez eu entender, me ajudou bastante a fazer esse trabalho aí da viabilidade econômica, porque eu já conhecia, de fato, a dinâmica de cada município desse na questão do saneamento, não só dos resíduos sólidos, mas também de todas as componentes de saneamento, porque eu participei de outro projeto lá, da elaboração dos planos municipais de saneamento dessa região também. Vamos avançando. Aqui são os municípios, tudo começa aí pela população, né? Porque a população é o que define tudo na questão do saneamento. Todo projeto de saneamento é essencial, é de fundamental importância à população. Eu fico muito triste essa questão hoje, que ninguém está, parece assim, poucos está se falando, talvez pela pandemia, né? Dando mais ênfase à pandemia mesmo, porque realmente é o que está lidando com a vida. Mas cara, hoje parece que estão tratando o censo do IBGE populacional assim como algo descartável, não importante. E, cara, quem trabalha aí na engenharia, com projetos, principalmente de saneamento, sabe que esses dados aí populacionais, eles são importantíssimos, porque eles que são a base que vão ajudar a gente a definir os cálculos. Se você não tem essa projeção populacional, e essa determinação de cada município, quando em cada povoado, cada extensão dessa a população, você fica comprometido seu trabalho ele fica um pouco, ele vai ficar, como eu disse no começo, ele vai ficar cheio de incertezas. E a gente vai trabalhando na engenharia, na hora que trabalhando nesses projetos, é justamente para diminuir. E hoje o censo, ele traz uma série de incertezas. Porque a gente tem 10 anos, né, estamos por 11 anos, e é 11 anos que a gente está sempre, da último censo, a gente está aí numa incerteza muito grande de como é que está a situação de cada município. E a gente sabe, principalmente nessa região metropolitana, aqui, Bacabeira, Cachoeira Grande, São Luís, e outro município como Ribamar, ela teve uma dinâmica populacional muito forte. Ribamar, Bacabeira, e aí vocês vão entender um pouco mais lá na frente. Vamos lá. Vocês podem até, quem for mais atento aí a observar o número, quem bate o olho assim e observa as coisas e tal, não está só escutando, vocês vão ver, já o que é aquilo ali, a população inicial tu botou 2010, a população final 2030. Porque, como estava com essa incerteza muito grande, o que é que eu fiz? Eu entrei em contato com um departamento de um programa de doutorado de demografia lá na Federal do Rio Grande do Norte. Tem lá um programa lá, um trabalho sendo feito lá por um conjunto de doutores,
eles estudam só a questão das populações do município. Eu descobri isso, entrei em contato com o professor, lá, o professor Freitas, liguei para ele, mandei um e-mail primeiro, né, ele pegou, já me liga aí que a gente vai conversar. Eu tinha primeiramente eu tinha uma dúvida para tirar com ele, e ele, a gente conversando, trocando ideias aí técnicas, ele chegou e disse, Job, vou te dar uma ideia para fazer esse trabalho. A gente tem um trabalho aqui que a gente faz, a gente estima a população. E a gente tem uma estimativa da população até 2030, e isso está muito próximo da realidade, porque trabalho aí que é permanente esse trabalho. Já tem trabalho sendo feito mais de 10 anos e eles estão todo tempo continuando. É como se fosse um censo, mas não propriamente dito o censo. Eles usam outras ferramentas aí para estimar. E você consegue chegar numa proximidade bem real da população. Então, eu resolvi usar essa base de dados dele, porque, por coincidência ou não, casou certinho no último ano que eu estou levando em consideração ao meu estudo. E aí, com isso, eu consegui calcular a taxa de crescimento e aplicar lá nos modelos matemáticos que vocês vão ver mais à frente. E aí, com essa população, né, definida e tal, a gente vê aqui, eu tenho um gráfico aqui até 2075 da estimativa de população. Então, se visualizar, a gente vai ver bem aí que São Luís, a população lá em cima, e é o maior centro urbano. E a gente dá um destaque aí para o município de Ribamar, que a gente vê que é um município que ele tem uma ascendência maior do crescimento populacional. O município que mais cresce no Maranhão em termos de população. Mas isso tem explicações, porque como ela tem uma proximidade aí da capital, é o município que tem mais áreas disponíveis para expansão residencial e onde está tendo o maior número de empreendimentos residenciais, então, e economicamente o custo-benefício mais viável, ela acaba desse deslocamento de pessoas de outros municípios para Ribamar. Levando em consideração, só lembrando que aquela região do Turu, Parque Vitória, Araçagi, parte da Araçagi, apesar de ela não ser uma área contínua do município, mas ela faz parte de Ribamar. E a gente sabe que aquela região é a que tem a maior expansão residencial aqui do nosso estado, onde os empreendimentos aí, de locamento. Beleza, e, consequentemente, aqui é o prognóstico da contribuição de resíduos para o município até 2075. Por que eu boto até 2075? Porque lá na frente vocês vão ver, é a data provável do fechamento do aterro sanitário de Datitara. A gente tem uma previsão lá de 60 anos. Ele teve sua abertura em 2015, né? E 60 anos, 75 é a previsão. Só que eu já conversando lá com o pessoal de lá, a área que eles têm do aterro sanitário da Datitara é enorme. E que, pelos cálculos, vai ser mais de 60 anos da vida útil deles. Só que eles não botam mais que isso para não causar um espanto quando eles falam. Mas, oficialmente, é 60 anos da vida útil deles. Mas, por eles mesmos falar internamente, a gente lá nos bastidores sabe que eles têm uma capacidade aí de mais tempo. Então cedo a gente não vai ter problema de abrir novo aterro sanitário. Não sei como é que vai ficar essa questão de lidar lá com os municípios de Rosário. Essa dinâmica aí, quando ele começar, passar dos anos, expandir, se aproximar mais lá dos povoados que tem lá atrás. Vamos lá. Vamos avançar. Isso aqui é os modelos matemáticos, esse trabalho que eu fiz, aqui que a gente usou dois modelos matemáticos daí, muito interessante. Um é da Agência Nacional, a EPA, né, a Agência Nacional Norte-Americana, lá dos Estados Unidos, que é como se fosse o IBAMA, a ANA, o Ministério do Meio Ambiente, tudo junto é como se fosse essa EPA lá. E eles têm esse modelo matemático que estima a produção de biogás de aterro sanitário, especificamente de aterros sanitários. E por incrível que pareça, a gente pensa que não, mas o Brasil também tem algumas coisas que a gente se surpreende e vê. No Brasil, a gente também tem um modelo matemático. Esse modelo matemático é esse bem aí, o da CETESBIT, que é o biogás, geração e uso energético. É o da direita de vocês, que é o biogás, aí tem que é o modelo dele, é esse que está à esquerda, embaixo, e o da EPA é o que está superior esquerda e superior direita. Esse aí foram os dois modelos matemáticos que eu utilizei. Para que isso aí? Para a gente estimar quanto é que vai ser produzido, que pode ser produzido de biogás naquele aterro da Datitara. Eu resolvi usar os dois, né? Porque tu não usou só um, não basta,
Mas como era um trabalho científico, e por incrível que pareça, eu encontrei só em todo o Brasil só um trabalho feito científico que usava os dois modelos para fazer comparação, e eu li lá, eu não gostei do que ele fez, porque eu achei logo de cara lendo, fazendo aquela análise crítica lá do que a gente aprende na faculdade, fazendo uma análise crítica de um artigo, eu vi logo uma série de erros que se eu fosse avaliar aquele trabalho, não vou dizer que estava errado, que não estava, mas fez com que a gente deixasse uma série de incertezas. E aí, como eu já tinha dito, a gente trabalha na engenharia tentando ao máximo diminuir as incertezas para a gente poder ter uma melhor tomada de decisão. Uma dessas incertezas é que na hora que ele fez a comparação nesse artigo dele, ele fez os dados de entrada diferente. Cada programa desse modelo matemático, ele entrou com informações, tanto dos coeficientes de decaimento como de potencial de geração de biogás, diferente. Então, se você entra com informação diferente, os resultados não podem ser igual, nunca vai dar. Se der igual, alguma dor disso aconteceu, mas não pode. Então, como é que tu vai comparar dois modelos se você não entra? Então, o que é que eu fiz? Eu entrei com as informações nos dois modelos matemáticos, informações de dados idênticos, apesar deles terem dinâmicas diferentes de inserção de dados, mas os dados comuns todos foram iguais. Por quê? Porque para a gente saber no final, quando gerar os resultados, a gente saber que poder dizer com certeza, fazer uma avaliação, aumentou, piorou, são diferentes, o que é que acontece? Aí os principais, que eu posso dizer aí, os coeficientes principais aí desse bando de letra e número aí que tem aí, são a constante K e a variável LO, que na verdade os dois variam os valores aí de acordo com a região. Tem uma a constante de decaimento, que vai dizer, que basicamente ela explica aí qual a geração ela vai acontecendo e com o passar do tempo, o quanto ela vai diminuindo daquele resíduo. Então, o aterro sanitário ele tem uma dinâmica assim, interessante, porque você deposita um resíduo hoje orgânico, ele começa depositando a decomposição e geração de gás, ele fica naquela dinâmica hoje. Mas daqui a alguns anos, esse que foi depositado hoje, ele ainda continua contribuindo com gás, mas ele tem um caimento, é uma lógica, né, de produção de gás. Ele não vai ter a mesma produção de gás de um resíduo recente. Então, no aterro, a gente vai ter resíduos antigos, resíduos atuais, e todos esses resíduos vão estar contribuindo de forma diferente na quantidade de gás, na formação do gás. Aí é que entra essa constante de decaimento para você conseguir mensurar isso aí. Vamos lá avançar. Outra variável é essa RX aí, que é o fluxo de resíduos. Essa aí é mais para o biogás, onde você, em apenas uma variável, ela, na verdade, ela representa aí uma série de informações, que existe outra fórmula anterior, uma série de informações que é desde o ano de abertura do aterro, taxa de crescimento da população, e para a gente gerar essa variável, para a gente inserir nessa aí. Eu estou mostrando os dois modelos matemáticos principais, para a gente não perder muito tempo e tal, só para vocês entenderem. Vamos lá. Aqui já depois que eu consigo estimar o gás, o biogás, mais precisamente o biometano, que é o gás, dentro dos vários gases que o biogás de aterro ele produz, nesse momento, para a gente é o metano, porque o metano é o que vai gerar energia, que é o que a gente está querendo, porque a gente está para pegar esse gás para a produção de energia elétrica. E bem aí as fórmulas que a gente faz a conversão energética do biogás, né? Potencial disponível a cada quilowatt, vazão e tal. E vamos lá. E aí, depois que a gente faz tudo isso aí, a gente vai começar a dar os resultados, né? A gente pega dois modelos matemáticos aí, aplica, e aí vou apresentar os gráficos, aí já entra os resultados. Já começa a ver aqui os resultados, que são aqui a estimativa dos dois modelos matemáticos. E aí eu peguei e apliquei, a gente vê aí 4 gráficos dentro de um gráfico, né? Que é do cenário 1 e 2, tanto do biogás CETES, da CETES, modelo da CETES, como o modelo da Landgen EPA. E aí tem uma informaçãozinha aí, que é o pico de emissão de metano, cenário 1 e 2. Aí, tem da biogás CETES, está em 2075, beleza, coincide com o ano de fechamento do aterro. E o Landgen
Landigen, EPA, em 2076, um ano depois. Beleza, aí é uma das características dos 12 modelos matemáticos. A CETESB, o modelo matemático dela, considera que a partir que você começa a definir a abertura, a produção do biogás ele começa a ser imediata. Então, ele considera que aquele ano de abertura é o ano que ele já começa a produção do biogás. Já o modelo da EPA dos Estados Unidos, lá, norte-americano, o que é que ele faz? Ele já considera tem uma característica um pouco diferente. Ele considera que o biogás que ele é formado nesse ano, ele só vai ser gerado no próximo ano. Então, por isso que dá uma variação aí do pico, porque ele leva em consideração que esse biogás ele vai ser computado no ano seguinte. Então, a gente vai apresentar picos diferentes aí no ano, né, de pico. Anos diferentes no pico de emissão. Vamos avançar. Aí aqui a estimativa do potência, isso aqui já é a parte da energia. A gente transformando aí o metano em bioenergia. E aqui eu já fiz uma metodologia que eu vou mostrar logo aqui para vocês tentar entender lá na frente. Misturando um pouco aqui, mas tentar juntar o máximo de informações possível para vocês não ficar muito longa a apresentação. Aqui eu já apliquei uma metodologia que vocês vão ver bem aí, ó, tem o biogás, Landigen, 50%, 70% e 90%. O que é que eu fiz isso aqui? Todo trabalho que a gente vai fazer para tentar diminuir as incertezas, eu apliquei aqui uma porcentagem de recuperação de metano. O que é isso? O que quer dizer isso aí, já? O gráfico anterior, ele mostra aqui a geração de metano. Aqui é essa geração plena. Aqui é como se tivesse 60% do que foi gerado. Aqui, eu já começo a levar em consideração que foi gerado, certo, mas vou levar nos meus cálculos lá na frente que vocês vão entender o que realmente representa 50%, 70%, que é aqui a recuperação do biogás. O que quer dizer isso, João? O que é recuperação do biogás de 90%, 70%, 50%? Eu quero dizer o seguinte, que do biogás que é gerado no aterro, eu estou conseguindo recuperar apenas 90%, estou conseguindo só apenas 90% transformar esse gás em energia. Então, para não ficar, para a gente ter uma gama maior de informações para tomar decisão, eu resolvi dizer, então, vamos ver, então, em 90%, 70%, 50%. No caso, 50% era o crítico, está só recuperando a metade do que é gerado, e vocês vão entender lá na frente o que é que isso realmente representa. E aqui a gente vê aqui o pico de emissão e o de geração de recuperação de potência. Megawatts em 50%, 70% e 90%. E aí entra a primeira análise da comparação dos dois modelos matemáticos. Lá na última linha, vocês vão observar que é a variação em porcentagem. O que é essa variação em porcentagem? Que está em 2,65. Foi a variação dos resultados dos dois modelos matemáticos para a mesma dinâmica. Quando eu pego aí 90%, eu aplico o modelo matemático em biogás Landigen, eu encontrei uma variação dos resultados de 2,60%, sendo que todas as informações de entrada são iguais. Então, tudo igual. Vamos ver como cada modelo matemático se comporta com seus resultados. E aí eu observei que é praticamente igual. Claro, observando aí uma pequena variação, só que 2,65% está dizendo o quê? Os dois modelos matemáticos estão no mesmo rumo, estão dizendo o quê? Estão estimando que estão basicamente ali alinhados. Perfeito, isso aí que eu queria encontrar. Aí, voltando a citar o único trabalho que eu vi que fizeram essa comparação, lá deu 6% de variação. Mas, aí que eu entro a questão das incertezas. Eles usaram os valores de input do programa, porque tem algumas informações lá que, se você não conseguir essa informação, o programa ele te dá. Tipo assim, se tu não tem essa informação, mas o programa ele bota aqui um valor que ele acha um valor de entrada ali padrão, como dizer, padrão. Só que os valores padrões de ambos os modelos matemáticos, eles são diferentes. Eles não são os mesmos valores. É o de decaimento, constante de decaimento, de geração e vários outros. Eu disse, não, mas se a gente botar valores diferentes, a gente não tem como comparar. A gente vai comparar, mas a incerteza é muito grande. E aqui não, todas as informações, elas foram, de entrada, foram iguais,
E aí a gente, sim, tem condições de dizer assim, vamos lá ver o resultado. Se dá um resultado estrambólico aí diferente de um para o outro, então a gente tem que ver o que é que está acontecendo, qual que está certo, qual está errado. Mas aqui a gente vê claramente que o padrão de geração do gás e consequentemente, de energia, praticamente idênticos, assim, aproximados, né? Mesmo padrão. Quer que aqui os dois modelos matemáticos eles estão alinhados. E aqui são os resultados. Aqui, né, anteriormente, a gente vê que está, se alguém se atentou, a estimativa aqui de geração é para 2.155 anos. Começa em 2015 e vai até 2155, sendo seu pico em 2075 e 2076, dependendo do modelo. O que isso significa, Jorge? E mesmo no que chegar no ano 75, 2075, que é o ano de fechamento do aterro, fechou o aterro, chegamos no ano 2075, parou de gerar metano? Não. Você parou de lançar o resíduo no aterro, mas o metano, o biogás, ele continua sendo gerado. Ele vai ter o que aí 500 taxas de decaimento na modelo matemático, que você vai ver aí no gráfico, ele começa a diminuir proporcionalmente aos anos correspondentes anterior, sendo numa escala um pouco mais acentuada, mas ele continua gerando. Então, vocês vão ver que ele vai passar muitos anos depois do fechamento, gerando uma quantidade excelente de biogás para ser aproveitado. E aqui, os dois modelos matemáticos, o do biogás, eles praticamente ele considera até 2119 e o Landigen até 2155. Vamos aqui pode fazer o cálculo de viabilidade econômico-financeira da instalação de uma de usina movida a metano, a gente não vai fazer 70 anos, mais de 100 anos, como tem lá o de geração. Aqui dali é uma estimativa, por quê? Porque ali é o que a gente sabe que os anos que vai ser. Mas para a gente fazer o cálculo financeiro, a gente não consegue fazer isso, de viabilidade financeira, num período tão longo. A gente faz aí de 10 anos, que é o período máximo que eu vi aí nas ferramentas de engenharia financeira. E aí eu procurei ferramentas profissionais, fui estudar isso aí, não sabia nada sobre isso aí, mas foi muito bom esse trabalho que me ajudou a aprender essa questão de viabilidade empresarial, né, financeira, avaliar. Isso vai me servir até se um dia eu realmente tentar botar alguma coisa aí eu ganhar dinheiro aí numa empresa comercial, alguma coisa, hoje eu tenho condições de saber fazer esses cálculos aí de retorno, para saber se o meu empreendimento ele é viável ou não. E às vezes a gente tem aquela visão mas a gente não faz os cálculos de custos de implantação, custo de operação e várias outras demandas, e a gente não sabe o que está por detrás daquele empreendimento, se é viável ou não. E aí eu defini, né, 2020, apesar de, um detalhe aqui, o aterro sanitário teve a sua abertura em 2015, mas eu levei em consideração a 2020. Só que esses valores aí, não é que 2020 começa a zerar da produção, não. Ele está levando em consideração o que está sendo produzido no ano de 2020, mas essa produção de metano que está sendo mostrada em 2020, ela tem contribuição de resíduo de 2015. Aí é que entra a taxa de decaimento correspondente ao ano 2020, mas aí tem contribuições de geração de metano que reside até de 2015. Não sei se vocês estão me entendendo. Então, eu estipulei, determinei aí os 10 anos, 2020 a 2030. Aí está o cenário 1, cenário 2, aí eu botei aí para ilustrar só a questão da coleta, dos resíduos coletados, da geração de metano, e quando é cenário 1, cenário 2. E embaixo, consequentemente, a geração, a potência, megawatt-hora, em 50%, 70%, 90% de eficiência de coleta, né, de recuperação do metano. Vamos lá. Aí aqui, a geração, a potência já estimada, e vamos lá avançando. A gente já tem aqui os resultados do que as informações de metano, né, os dois modelos matemáticos, a energia que vai ser gerada de acordo com o metano que foi gerado, estimado, e aí cada ano, por ano, a gente vai... Aqui, aí depois disso, você já tem a parte técnica do que você tem disponível para utilizar para gerar energia. Vamos lá, a outra parte. Qual é a outra parte? Esses quadros aí ficaram assim meio bagunçados, porque eu fiz esse slide hoje de manhã.
essa apresentação. E aí acabou que eu não consegui aí fazer assim, ficasse bem explicadinho. Mas esse quadro aí é fácil de você entender. Eu explicando, né, vocês vão entender. Esse primeiro quadro lá em cima, ele é da implantação. Não está aí não está aí a legenda, mas ele está referente à implantação, do custo de implantação para a usina termoelétrica movida a metano, que aí tem um grupo gerador, e lá no meu trabalho tem toda a descrição de todos os equipamentos, ponta a ponta, como foi chegado, porque esse orçamento aí, ele não foi assim, eu peguei no mercado os valores do equipamento, não. O que é que eu fiz? Eu entrei em contato com dezenas de empresas, né? E mandei o meu estudo para a empresa. Aí eu consegui uma empresa entrar em contato comigo. Eles queriam até assinar um termo de confiabilidade, porque essa é impressionante como essa área de energia, a concorrência ela é assim desumana. A, o, a informação é guardada assim a sete chaves. Ninguém dá informação assim de graça nada para ninguém. E aí foi ter uma troca de favor para eu conseguir esses orçamentos de acordo com a demanda de geração de biogás por cada ano. Esse orçamento ele está exatamente preciso e alinhado com a geração de cada ano de biogás no aterro. Então, na época, o ano passado, depois de muita luta, conversa e tal, eu resolvi ceder todos os cálculos que eu fiz de geração para a empresa, eles queriam até assinar um termo de confiabilidade, né, que era para nem eu divulgar, nem eles divulgarem meus dados, né. Só que eu achei assim, não, esses dados, aí fui explicar, ó, isso aí é questão científica, acadêmica, não é uma questão empresarial, eu não estou implantando isso aí, eu não sou um empresário, é questão científica mesmo, acadêmica. Então, para mim, se vocês quiserem divulgar esses dados depois, só espero e depois que eu fazer minhas publicações, aí vocês podem utilizar da forma que vocês quiserem. Bota só meu nome lá, não tem problema nenhum. E aí foi que eles conseguiram entrar no consenso, eles conseguiram fazer todo o orçamento do planejamento exatamente seguindo a estimativa que eu já tinha calculado. E aí no primeiro quadro, todos os equipamentos, a descrição unitária e o valor total dos equipamentos para implantação. E no segundo quadro tem os investimentos bianuais. O que são esses investimentos bianuais? Em 2 vocês viram lá, que todo ano a estimativa, a quantidade de metano ele vai aumentando. Natural, isso aí é muito fácil de entender. Está se colocando cada vez mais resíduo, a quantidade vai aumentando, porque vai juntando com o que está, vai gerando metano com o que já estava lá depositado, então a gente vai tendo só uma ascensão crescente, a gente vai tendo a geração cresce todo o tempo crescente até o dia do fechamento da geração. Então, em 2 a 2 anos, a gente faz o quê? A ampliação da usina para atender a quantidade de metano gerado. Então, até aí no terceiro quarto vem essa projeção de maquinário do custo de 2020 a 2030. Sendo que 2020 vocês vão ver bem ali no em azul, né? No inicial, que é a implantação, aí é 4 milhões, né? 4 milhões, 145 mil implantação. Na 2022, a gente vai fazer o quê? A primeira ampliação, e vai entrar mais 1.811.918, que é o maquinário para justamente se adequar à demanda de geração. Isso aí bianualmente, 2 anos até 2030. E no final está lá escrito lá, 13 milhões, no final de 10 anos vai ter sido feito um investimento de 13 milhões, quase 14 milhões. Eu acho que ficou assim, depois que eu expliquei, eu acho que vocês conseguiram entender exatamente o que cada um representa. Componentes que fazem com que se operacionalize ela, que é as interconexões de 1 quilômetro, que são as conexões que estão lá dentro do aterro e conseguem capturar o metano para jogar para dentro da usina. Aí tem as interconexões, construção, medição biogás, equipamentos de registro, aí vem toda aí a descrição. E no final, a gente chega no... A gente
implantar, a gente saiu de 4 milhões da usina propriamente dito e foi para 12 milhões. Isso aí é o custo de implantação. E aí, implantou, tem tudo certo, já começa, não tem mais nada, começa a funcionar, não. Aí tem os custos de operação, que são esses aqui. É mão de obra, seguro, contador, energia, manutenção, água, telefone, internet, outros custos recorrentes. Tem os custos aí mensais e custos anuais. Isso aí tudo a gente vai ser utilizado para quê? Para a gente conseguir fazer os cálculos, usar as ferramentas aí financeiras, de engenharia financeira, para calcular a viabilidade técnica e econômica. A parte técnica a gente já fez, fazer estimativas aí de metano. E aí agora vamos ver as questões econômicas. Aí vamos avançar. E para isso, para a gente começar a iniciar, depois de todas essas informações aí levantadas, cálculos feitos, modelo matemático produzido, resultado tal, aí a gente vai estar nessas premissas. Aí o que a gente vai chegar agora é definir o nosso estudo, que é o campo a mostrar o nosso estudo, a gente vai definir o que cada coisa representa nas ferramentas financeiras para a gente poder fazer com precisão o cálculo de viabilidade. Aí o tempo de estudo, né, que eu passo a mostrar, o tempo de estudo da habilidade técnica econômica são de 10 anos, aí vem o ano inicial, julho de 2020 a julho de 2030, 10 anos, taxa mínima de atratividade, ano de 15%. Prestem bastante atenção nesse valor que a gente vai utilizar, mas é importantíssimo. Essa vai influenciar em várias ferramentas financeiras aí para a gente definir o que é viável e o que não é viável. Taxa mínima de atratividade. Vou falar mais uma vez. Taxa mínima de atratividade. 15%. 15%, só vocês não esquecerem. Aí vem os impostos, né? Sobre a venda, aí vocês vão mostrar uma tabela que essa tabela, acho que foi essas outras duas tabelas que vão vir aí, elas são bem assustadoras, porque é muita coisa. E aí tem aí, ó, taxa sobre a venda alíquota, né? O que é alíquota? Que é taxa, é imposto, 10%. Eu pesquisei fiz as minhas pesquisas, eu vi que alíquota desse tipo de energia tem estados que isentam, tem estados que taxam. E aí uns é 5%, 10%, 15%, 18%, então tem toda uma variação de acordo com cada estado. Cada estado aplica a sua alíquota de acordo com o que ele achar melhor. Tem estados como São Paulo, se eu não me engano, eles isentam inicialmente e com o passar do tempo eles vão escalonando e cobrando e chegam até 18%. Tem outros que simplesmente isentam porque eles querem empreendimento lá e não querem estar cobrando imposto, eles querem que o empreendimento gere emprego lá na região deles. Isso aí a gente vou mostrar aqui nas tabelas e vocês vão verificar aí a importância disso, de cobrar ou não a alíquota, porque influencia 10% de cobrança de alíquota. Quando a gente vai calcular a viabilidade econômica, a gente vê que é um valorzinho que 10% ele pesa. Ele pesa aí no empreendimento. Parece ser pouco, mas na verdade é muito dinheiro. E o valor aí vem o próximo, que é o valor de venda de energia, esse valor aí é o valor real. Eu peguei no leilão no último leilão que eu consegui identificar, que foi em 2019, pela agência de energia, né? Está bem a descrição, é o A4 de 2019, leilão de biomassa, de energia elétrica. Aí foi 311 é lá o valor unitário da energia elétrica, cobrada a taxa. E aí vem o cenário otimista, receita maior a 30%, pessimista menor a 30%, custo com a mão de obra, a gente aplica, como é 10 anos, então a gente tem que aplicar um reajuste do mês que inicia, por um ano termina, 10 anos tem que ter aumento de salário, né, resumindo. Então, a gente aplica aí 8% ao ano de reajuste salarial, e os outros custos, como manutenção e as demais despesas, um ajuste de 3% ao ano, que isso aí é o que é aplicado normalmente aí no mercado. E a depreciação, né? Tem que aplicar a depreciação. Os equipamentos, eles vão trabalhar, eles têm data de validade. Então, a gente aplica aí 10% ao ano. Quer dizer o quê? Que em 10 anos, o equipamento foi adquirido hoje,
Daqui a 10 anos ele completa 100% de depreciação, então ele está na época de ser o quê? Substituído. Não necessariamente quando completar 10 anos, ele vai ser substituído. Ele pode ter, mas para efeito de cálculo, a gente tem que adotar dessa depreciação. E ali, por último, numa notinha de rodapé, eu boto que o projeto não está contabilizando as receitas provenientes de crédito de carbono, foi o que eu falei anteriormente, lá no começo, e esse empreendimento em 2010, eles tinham, assim, como uma das principais fontes de renda, a questão da geração dos créditos de carbono. E com o passar do tempo, isso aí foi se perdendo, hoje nem se fala mais. Outro dia até escutei uma notícia que eles estavam querendo reconstruir isso aí para ver se conseguia gerar renda em cima de crédito de carbono, mas a verdade é que hoje é irrisório os valores de crédito de carbono. Então, a gente não está levando em consideração aqui para calcular o retorno financeiro apenas a venda da energia elétrica gerada pelo metano, gerando energia elétrica. Vendo aqui quem está levantando a mão. E vamos lá, aqui é o primeiro cenário. Ela é um pouco assustador aí, essa tabela, porque é muita informação. Eu não consegui ver outra forma de apresentar essas informações. Aí que, na verdade, é um grande resumo dos valores, que vocês vão ver que cada um item desse tem uma representatividade de cálculo enorme, e aqui só está o resultado dos valores para cada item desse. Vou chamar a atenção para você para a primeira coluna. Eu queria que vocês olhassem, todos olhassem a primeira coluna da esquerda, onde está escrito fluxo de caixa. E vocês vão ver que tem de 1 a 18. O que é isso aí? Na verdade, são duas tabelas dessas, né? Vou passar aqui. Se vocês vão continuar vendo aí o fluxo de caixa, vocês vão ver que continua, 19, 20 até 36. Aqui são 36 análises diferentes de empreendimento que vão levar em consideração. Aí eu vou explicar um pouco agora como é que funcionou isso aí. Vocês vão ver lá a linha 1, 2, 3, tá? Aí vem a coluna 2, 90%. Em 90% de recuperação, aí vai o fluxo de caixa de 1 a 6, né? 90%. Aí na outra coluna, preço de venda. Aí no preço de venda, eu já estou levando em consideração o projetado, que é o preço de venda do último leilão, 311, e acima dele tem o otimista e o pessimista. Por que eu fiz isso? Mas porque se tu já está lá dizendo que no leilão o valor é esse, por que tu aplicou 30% otimista e pessimista? Detalhe. Porque no próximo leilão a gente não sabe como é que vem. A gente só imagina que esse valor vai só aumentar. Mas alguém pode afirmar que isso vai acontecer? Não, no próximo leilão, que vai leiloar as futuras gerações aí de venda de energia elétrica, o cara pode dizer, não, agora foi a Belo Monte que começou a funcionar, tem bastante energia, não, a gente não vai mais pagar 311, eu quero pagar agora 30% a menos. Pode acontecer. Então, não sou eu que vou dizer que o valor vai ser esse. Então, para a gente ter uma maior diminuição das incertezas e melhorar aí a tomar decisão, a gente aplicou. Então, o fluxo de caixa 1, ele leva em consideração 90% de recuperação, 30% a mais otimista do valor projetado, que é o valor elevado, aí lá na quarta coluna se divide 0 e 10. O que é 0 e 10? Alíquota. O 0, que é o 1, que é do fluxo de caixa, está dizendo aqui que está sendo aplicado 0% de aplicação de alíquota. Não está cobrando imposto. E o 2, que tem 10%, está aplicando. Então, nessa dinâmica, não sei se vocês estão entendendo, eu vou aplicando para 90%, 70% e 50%. Toda essa parâmetros, né, que eu usei, que são parâmetros reais. São parâmetros que a gente vê que tem sentido, são coisas que podem acontecer. Pode ser aplicado ou não a alíquota, o preço do valor de venda da energia pode aumentar, pode diminuir, pode permanecer o mesmo. A recuperação do biogás lá na operação do aterro pode ser 90%, 70%, 50%. Eles estão tendo só 50% de deficiência aí, que vai dizer a operação deles, né? E aí, da 1, 2, 3, 4, da coluna 5 em diante, já vem os resultados.
e vem o valor presente líquido, VPL, taxa interna de retorno, TIR, aí playback descontado, ponto de equilíbrio, lucro livre e EBITS, e lucratividade em porcentagem. Aí eu marquei em amarelo bem aí, o fluxo de caixa número 10, porque desses 36 fluxos de caixa, não vou explicar aqui 36 fluxos de caixa. Escolhi um que eu achei que é o que pode ser 70%, valor projetado, aplicação de déficit líquido. Peguei esse fluxo de caixa. E aí, eu vou explicar como funciona, como é que cheguei, o que é que representa esses indicadores de retorno, VPL, TIR, playback e assim sucessivamente. E aí depois eu vou retornar essas tabelas e mostrar para vocês onde ficou viável, onde não ficou viável. Vamos lá. Esse aqui é o cenário 2, só lembrando que o cenário 1 tem 4 municípios, são os municípios que atualmente já disponibilizam seus resíduos no aterro da Titara, e o 2 é o cenário 1, mais 8 municípios. Cenário 2 é o município do cenário 1, mais 8 municípios que poderão futuramente estar lançando seus resíduos lá. Então, aqui tem a mesma dinâmica, e no cenário 2, totalizando 36 análises diferentes, sendo que cada análise dessa diferente, ela analisa 10 anos, então, somando aí, são 360 anos de análise financeira. É muito tempo, né? Muito cálculo. Eu tive muito trabalho para fazer isso aí. E o pior disso aí não é nem fazer, tu diz assim, pô, tá 360 anos calculando. E quando tu erra? E tu erra lá no começo que tu tem que fazer tudo de novo. Pô, eu desconsiderei isso bem aqui, aí tu tem que refazer tudo de novo, porque se tu desconsiderou alguma coisa deu errado, vai influenciar em toda a dinâmica para ir para frente. Isso aconteceu uma vez. Depois que estava tudo pronto, eu descobri um erro de 4 anos, rapaz. Eu não sei como é que foi, arrastou lá na planilha que eu tinha feito e simplesmente eu não percebi. E aí eu fui perceber que eu tenho uma mania, assim, de ficar revisando, não sei, várias vezes os cálculos que a gente faz, e acabei percebendo que tinha cometido isso aí. Não sei dizer nem quando é que foi. Eu sei que me obrigou a fazer tudo de novo. Mas é bom que a gente faz mais de uma... ficar repetindo, é bom que a gente vai fixando, né, o conhecimento. Se a gente ficar repetindo, a gente fixa o conhecimento. Vamos lá. Aí vem aqui é o fluxo de caixa daquele fluxo de caixa que eu destaquei em amarelo, 10. Aqui tem os anos. À direita, a primeira coluna tem todas as informações aí, receita bruta, imposto direto, margem de contribuição, despesas fixas, a depreciação, lucro, prejuízo, líquido, investimento bruto, lucro livre, percentual de lucratividade. Aí vem toda a descrição dele, ano a ano, do primeiro ano, que é em 2020, ao ano 10, que é 2030, do fluxo de caixa número 10. E aí vem os resultados aqui totais de valores. Receita bruta, nesse valor, 58.686.320 reais. Valorzinho considerável, né? Aí vamos lá, aí começa a gente fazer a aplicação, transformar, fazer esse horror de número que eu mostrei para vocês, dizer para o que é que isso, cada coisa dessa representa. Eu não estou entendendo nada, que é tanto número, tu está botando número, não sei nem se está certo ou errado, não tem nem condição. Vamos lá, a gente vai agora decifrar, tentar decifrar de uma forma bem fácil, com ferramentas de engenharia financeira, né? Decifrar o que cada número daquele representa. Vamos lá. Taxa de desconto. Essa taxa de desconto aí é aquele valor que eu falei, de 15% que eu fiquei repetindo, tá? 15% taxa mínima de atratividade. É o TMA. É a mesma coisa do taxa de desconto que esse valor representa. Quando você vai fazer um investimento financeiro, e você pode ter a opção, eu sou empresário, eu vou fazer um investimento aqui financeiro, sei lá, uma fábrica, e aí eu faço o cálculo de viabilidade, eu faço a opção ou não de aplicar a taxa de desconto, taxa mínima de atratividade. O que é isso? É o valor que eu vou descontar desde o começo para ter o retorno financeiro do meu empreendimento. Eu vou descontar logo do valor que está entrando de dinheiro, de caixa, 15% para ir a cada mês para o quê? Para eu ter o retorno do meu empreendimento. Então, isso é importantíssimo, porque isso vai influenciar em todas essas outras
indicadores de retorno, VPL, TIR, playback descontado, ponto de equilíbrio. Não é só não no ponto de equilíbrio. Não, até no ponto de equilíbrio, sim. Mas nesse caso não influenciou em nada, porque o ponto de equilíbrio, em todas as situações, 36 análises, ele foi um mês. O que é que isso quer dizer? Vai lá, ou melhor, vou continuar aqui na ordem, deixar para falar isso pelo último. Vamos lá, indicador de retorno, ferramentas de engenharia financeira. Entende-se que um dos princípios, os principais indicadores de retorno financeiro de forma objetiva e prática é o valor presente líquido, é o VPL, analisado sempre em relação ao valor zero. O que é que isso quer dizer? Vocês olham para essa coluna bem aí, indicador de retorno, tem lá o VPL, e tem lá R$ 3.518.815. O que isso quer dizer? O que a VPL vai dizer? De falar todos os cálculos e, se ele for acima de zero, ele indica que o empreendimento é viável. Se ele for abaixo de zero, quer dizer que ele indica uma inviabilidade do negócio. Então, vocês veem bem aí que nesse empreendimento, nessa análise desse fluxo de caixa, a gente teve 3.518.000. Então, está muito acima de zero, né? Mas como se trata de investimentos altos, eles não é um valor assim tão... Mas tu vê que está bem distante de zero. Então, quer dizer o quê? Está indicando, é um indicador que o empreendimento, ele tem uma capacidade de lucratividade, de retorno e de ser aceito, né? Que a gente fala, é aceito. Que é aceitável, é o que dá lucro, o que dá dinheiro. Então, a VPL, ela vem, vai ela vem para falar isso. Então, aquelas tabelas anteriores, quando eu terminar de explicar o que cada um de cima, a gente vai voltar lá e vocês mesmos vão conseguir já visualizar muita coisa. Valor presente líquido, VPL, tem que ser o quê? Acima de zero. Acima de zero indica o quê? Que ele pode ser aceito. Taxa interna de retorno. Isso aqui já é diferente a análise, que é o TRI. Ele já é em porcentagem. Ele já é feito em cima da taxa de desconto, por isso que a taxa de desconto é importante. Se você aplica lá uma taxa de desconto de 15%, a taxa interna de retorno, ele só vai indicar se o negócio é inviável ou não, se essa TIR, ele for acima de 15%. E aqui está mostrando o quê? Ele tem uma taxa interna de retorno de 21%. Então, 21% é maior que 15%. Então, quer dizer o quê? Que é também aceitável. Aí vem playback. O que é playback? Playback é o tempo de retorno do investimento. Quantos meses eu consigo retornar todo o dinheiro que eu investi? Basicamente é isso. Eu investi 10 milhões, esses 10 milhões vão voltar como lucro para mim em quanto tempo? Aí também aí, playback, 56 meses. Em 56 meses, a gente consegue ter o retorno. Aí vem o playback descontado, o playback descontado é diferente do playback normal, simples, é só que o playback descontado leva em consideração a taxa de 10% ao mês. Então, aí, consequentemente, você vai ter um valor líquido de lucratividade menor. Então, você vai aumenta para 84 meses. Ponto de equilíbrio, o que quer dizer ponto de equilíbrio? Ponto de equilíbrio está mais relacionado ao mês. Eu iniciei meu empreendimento, iniciei hoje. O que entrou e o que saiu. O lucro que eu tenho, sem considerar os investimentos de implantação, só o de operação, eu consigo ter dinheiro suficiente para pagar a operação, basicamente é isso. Ah, não, eu estou gerando um dinheiro, mas ele não está sendo suficiente nem para pagar a operação. Então, dizendo aqui, um mês, quer dizer, então, a partir do primeiro mês, ele já teve isso aí, já o valor dele já conseguiu pagar a operação. Então, o ponto de equilíbrio é excelente. No primeiro mês, você já consegue pagar todas as despesas da operação, já é excelente. Então, você já tem um ponto de equilíbrio excelente. Tem empreendimentos que você tem que passar 6, 10, para você chegar nesse equilíbrio. Você passar de estar no vermelho a passar a ter um ponto de equilíbrio favorável. E o lucro livre, dentro desses 10 anos, foram 22 milhões, 360.500 reais. Aí vocês entenderam aí, né? Taxa de desconto 15%, é o que está... VPL, grave bem, VPL tem que ser acima de 10% para ser viável. O TRI tem que ser acima de 15%. Vamos lá agora voltar às tabelas.
rapidinho, só para vocês olharem, aí que vocês vão começar a ver diferentes as tabelas, onde tinha muitos números, e aí você consegue já decifrar bastante coisa. Aí vamos lá. Desse primeiro cenário, eu marquei em vermelho aí os que ficaram abaixo daqueles valores de VPL de 0 e a taxa interna de retorno abaixo de 15%. Então, foi um fluxo de caixa 12, 16, 17, 18. Aí está em vermelho aí. Onde você mostra aí que o playback descontado não se passaram os 10 anos e no playback descontado não retornou dinheiro. Então, 10 anos ainda não foi suficiente para retornar nesses 4 episódios aí de fluxo de caixa. Aí tem o VPL, vamos lá. Aí vocês estão visualizando, aí você já começa a visualizar o número, já fica assim, ali deu 25 milhões, ali no 11 ficou perto, já ficou só 178 mil, já o 12 já trabalhou 3 milhões negativos, ali está 3 milhões negativos, e uma taxa de interna de retorno de apenas 5%, 5,6%, que é para estar no mínimo, para ser considerado viável, 15%. E aí vamos para o segundo cenário. Aí vocês vão ver o que foi que mudou do primeiro cenário para o segundo cenário em termos dessas viabilidades aqui. Basicamente, nada. Os mesmos fluxos de caixa, ou melhor, não é que nada mudou. Mudou sim, porque entraram 8 municípios, esses 8 municípios contribuíram com resíduo, consequentemente, aumentaram a geração de metano. Mas essa geração, esses resíduos desses municípios, não foi o suficiente para mudar o status de cada fluxo de caixa. Então, vocês vão ver que o fluxo de caixa 30, ele é o referência do fluxo de caixa 12, da cenário 1. Então, no fluxo de caixa do 12, do cenário 1, deu menos 3 milhões, 936 mil. Já no cenário 2, saiu de 3 milhões para menos 12 milhões, na verdade não é 3 milhões, menos 3 milhões e aqui menos 2 milhões, e assim sucessivamente para os demais. E o que é que aconteceu, resumindo tudo isso aí? Do cenário 1 para o cenário 2, com o acréscimo daqueles municípios, a gente teve apenas uma melhoria dos números, mas de cada fluxo de caixa, mas não foi o suficiente para mudar o status deles de inviável para viável. Basicamente, é essa análise. Aí eu vou passar para frente, para a gente ir para as considerações finais. Análise de retorno, só o playback, o gráfico. Bem aqui, essa linha aqui, que vocês veem aqui no meio, é o tempo de retorno. Essa linha bem ali é que representa quando ele passa a retornar todo o valor do empreendimento que ele foi investido. Análise do fluxo de caixa, receita de despesa, lucro livre ao longo dos anos, comparação EBITDAs e lucro livre. Esse EBITDAs é o que ele considera os impostos, e o lucro livre sem impostos, aí, portanto, menos. Considerações finais. Resumindo aí, foram feitos 36 fluxos de caixa, que a gente levou em consideração 50%, 70% de recuperação de biogás, aplicando taxas de valor de energia projetado, pessimista, otimista, aplicação ou não de alíquota. Das 36 análises que a gente fez, 28 foram consideradas viáveis. Apenas 8 análises foram consideradas inviáveis, possibilitando assim uma gama de informações e facilita a tomada de decisão. E aqui no final a gente diz aqui que todas essas informações, a recuperação de 3,5 MW são no cenário que mostra lá, aquela análise que mostra a parte de 90%, ele chega a ser suficiente para abastecer cerca de 160 e 51 mil famílias maranhenses. E de 70% de recuperação, chega até 12.474 famílias maranhenses, sendo famílias, não pessoas. Então, é bem significativo, né, na geração de energia. Atende bastante pessoas. Aí, obrigado. Eu espero ter sido claro, apesar de ser muita informação. Primeiramente, o que eu vejo que foi o grande diferencial da noite de hoje foi a apresentação de números, né, de dados. Isso é muito importante para a gente confrontar uma realidade que é o projeto, excelente projeto, viu, Joel? Está de parabéns. E, ao mesmo tempo, que isso é importante, né, porque com os números você começa a ter até mais segurança, né, nas próprias decisões e análise, né, da viabilidade.
quando você fala aí no impacto final, gostei também de fazer as considerações finais, impactando isso em gente, né? Pessoas, famílias. Acho que isso aí também é muito bacana. E fora isso, aí eu acrescentaria, se meu amigo me permite, é dizer que, se não fizer isso, nós teremos, né, os resíduos, os gases, se não forem usados para converter, né, nesses benefícios, eles vão ficar aí, né, quiçá até gerando prejuízos. Vamos lá, Saulo, com você. Boa noite, parabéns, Job, pela apresentação, incrível, de fato, bastante informação, muitos números, acho que a gente precisa ter muita atenção para poder acompanhar tudo de forma bem atenta, né? Mas, assim, por se tratar de um trabalho dessa magnitude, tu já apresentou para esses municípios, para esses gestores, para o Ministério Público, para que ocorra, de fato, o interesse deles em estar buscando, porque, assim, tem viabilidade técnica e financeira, né? A gente consegue ver que além do tratamento do resíduo, a questão do beneficiamento desse gás que é gerado, tem a questão de deduções que você pode entrar no mercado de carbono, então a gente vê que tem um potencial muito gigantesco, né? E o que eu penso é que, assim, essa mesma modelagem que ela pode se desenhar para uma região metropolitana, da qual tu exemplificou nos teus cálculos, eu acredito que facilmente pode ser ramificado para outras regiões do estado, né? Então, eu queria saber, assim, de ti, se tu já explanou esse material para esses municípios ou para outros, se tu tem interesse em fazer isso, para ver se, de fato, né, eles conseguem absorver, porque isso aí a gente está falando de energia, né? Pois deixa eu falar, por que pareça, vocês são privilegiados, né, que vocês são os primeiros a ver esses dados. As outras pessoas, isso aí, por a empresa, né, que eu consegui, que é a Leão Energias, que são os que me deram o orçamento do maquinário e fizeram vamos dizer, projetaram, né, a usina de acordo com a geração. Então, eu apresentei para eles poderem fazer esse orçamento para mim. E eu acho que nesses próximos dias eu vou estar fazendo a publicação. Publicação não, fazendo a defesa e, consequentemente, depois a publicação. E aí a gente vai ver daí para frente o que é que a gente vai fazer, né? Só que aí, com a pandemia, a gente ia convidar o professor Márcio Vaz para fazer parte dessa apresentação e acabou tendo uma composição diferente aí. Mas é interessantíssimo, tem muita coisa que eu ainda queria ter botado, só que se a gente for botar tudo que a gente quer de informação interessante, a gente vai sair aqui muito tempo e eu vou acabar ficando sozinho, ninguém vai ficar aqui. Vai ser, tá chato demais, meu amigo, vamos embora. Mas, ó, isso aí não é só do Brasil. Todo esse empreendimento que eu fiz aí, ele já foi feito em vários lugares do Brasil. E eu tentei um link aqui, recente, e já é um novo modelo, até mandei para Sérgio, quando ele disse assim, tu vai falar sobre biogás. Na verdade, minha intenção era alguém falar e eu tentar aprender alguma coisa e tentar acrescentar mais informações nesse meu trabalho. Mas aí a gente vai, apresenta e a gente não vai fugir, né? Disso aqui, ó. Tá apresentando. A gente vai apresentar sim, isso aí não é fictício, as informações, se eu for explicar exatamente como eu cheguei em cada informação, vocês vão ver a riqueza de detalhe e a gente sempre levando em considerações valores os mais suaves possível. Eu dou um exemplo do população, porque se eu pegasse os dados propriamente ditos do IBGE secamente e aplicasse de população para geração, vocês iam ver que ia ser aumentado exponencialmente os valores de geração de metano. Só que eram valores que iam estar fora da realidade. Então, a gente foi buscar, justamente lá com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, departamento lá de demografia, valores que se aproximavam mais da realidade, até mesmo porque a gente está 11 anos sem as informações do censo, muito distante. 11 anos é muita coisa, cara. Então, a gente vai apresentar, sim, isso aí, porque isso aí é um projeto real. Eu não estou fazendo, aqui não tem dados, assim, ilusórios, ou de, eu acho que é isso. Não, aí tudo
é estritamente real, eliminando ao máximo as incertezas e aplicando que para você chegar naquele quadro final lá, aqueles 2 quadros, o cara chegar aqui, o empreendedor, ele olhar aqui, vamos olhar, vamos ver se essa tua informação aqui é viável ou não. O cara vai olhar que dali é o que o empreendedor, o empresário, quando ele vai aplicar ali, se ele vai investir ou não no empreendimento, ele vai analisar aqui dali. E aí você acerta, e aí é viável. Isso aí... É porque, sabe o que, que eu pensei na tua explanação? Eu estava escrevendo aqui algumas coisas, pensando, vendo outras aqui. Na situação atual que o país vive, né, com milhares de pessoas sem ter o que comer, a gente já voltou para a linha da pobreza de novo, né? Pessoas estão voltando, pelo menos aqui na região rural, dos municípios, até dentro da cidade. Talvez assim, em São Luís não tenha tanto, mas nas áreas periféricas tem. O pessoal está voltando a cozinhar com carvão, então com madeira, né? Então, porque o valor do gás está muito alto. Eu já pensei, assim, se o governo ele tivesse uma intenção de fazer uma participação público-privada, como tem vazador aí de gás, poder pegar algum desses materiais e tentar colocar em botijões e vender a um custo mais barato, né, para essas pessoas, porque o público-alvo, tudo que a gente faz com questões ambientais, tudo é a massa, são as pessoas, principalmente aqueles mais favorecidos, e aí poderia colocar eles como se fosse num CAD único, alguma coisa do tipo, para que eles pudessem recarregar os seus botijões nesses pontos. Porque lá no Bandeirante, onde tu teve, acredito que, não sei se ainda estava nessa época, mas lá eles estavam utilizando o gás até para movimentar os maquinários, caminhões, inclusive, para poder se locomover lá. Então, olha só, é no que eu já pensei aqui, né? Seria uma boa, seria uma ótima a gente poder tá pensando também nisso. É porque na verdade, assim, eu tenho até uma retórica que eu falo, que eu não consigo falar assim, qualquer coisa que a gente não acaba falando mal do nosso estado. Mas como só tem maranhense aqui, a gente pode, né? Ah, não, tem Mara aí que é paraense. É intruso aí. Mas, assim, essa aí, por que ó, em 2014, os outros estados lá, eles já têm, cara. Já estão funcionando. Lá eu fui em 2, já tem várias plantas dessas funcionando. Maranhão é porque é um negócio atípico do Brasil. Nasceu por último aqui, sempre. E, não sei, porque isso aí... A biogás, eu fiz a apresentação do aterro, mas essa aplicação, cara, ela é até melhor e mais viável em várias outras atividades. Vou dar um exemplo aqui dentro do saneamento. Estação de tratamento de efluente gera mais metano que no aterro sanitário. E você tem uma capacidade muito melhor de ter uma eficiência de coleta. Por quê? Porque lá o efluente já está todo enclausurado dentro das bacias lá de tratamento. Você consegue ter uma eficiência de coleta muito maior. Então, tem vários outros exemplos aí. Então, o Maranhão é porque ele sempre começa tudo. Aí eu até mandei para o professor aí, Sérgio, no dia que ele disse assim, tu que vai apresentar, eu mandei uma notícia atualizadíssima, acho que tem uns 15 dias. E até hoje tá, e aí ele me mandou uma de volta, assim, por isso que é bom estar perto de gente que é bom. A gente manda uma informação para o cara e o cara retorna uma informação também boa. Aí ele me mandou que hoje, agora, está acontecendo um Congresso Nacional de Biogás. Hoje, agora, nesse momento. Eu nem sabia disso. Ele me mandou, de olha, bacana e tal. Aí eu mandei uma notícia que tem lá lá em Brasília, esse mês, entrará em uma nova etapa em março de produção de biogás. Aí tem bem aqui, eu até baixei aqui, depois eu posso mandar um link para você ler. Aqui, o que é que eu não vou ler a notícia toda, porque vai perder tempo, mas lá está dizendo o quê? É uma planta que já está sendo planejada lá com outros módulos, outras tecnologias, que ela vai ser aplicada por todo o Brasil. É a primeira, outros tipos de tecnologia, outro tipo de eficiência, eu acredito que tem uma eficiência maior justamente nessa coleta, é justamente isso aí, para aplicar em todos os aterros sanitários do Brasil. E vai entrar em atividade, eu acho que já deve ter entrado por esses 2 dias, eu acho que segunda-feira entrou em atividade. Então, uma informação, assim, mais atualizada que isso não tem, né? A gente só prova que
e vem afirmar o que o trabalho está dizendo. Eu posso ter mostrado todos esses números, mas alguém pode dizer, Joel, eu nunca nem ouvi falar disso. Isso aí, se eu nunca ouvi falar, é porque isso aí não tem sentido nenhum. Isso aí deve ser fake news. Mas está aí, a notícia está aí, que ela diz o quê? Que essas plantas elas são viáveis, elas estão sendo aplicadas e é atual. Essa semana vai entrar em funcionamento um novo modelo que vai ser futuramente aplicado por todo o Brasil. Então, quer dizer o quê? Esse trabalho que eu fiz, ele tem sentido, ele pode ser aplicado, ele tem rumo, ele tem embasamento técnico, e ele pode ser, aí vai entrar naquela, o que eu falei na semana passada, né? O grande problema do Maranhão não são condições, não são recursos, nem técnicos, nem naturais, nem coisas, são a gestão. A gente tem o recurso e a gestão não faz com que as coisas aconteçam. Joel, primeiro, brigadão, cara. Que material bacana, viu? Essas horas assim que a gente pega um material assim que com robustez, e tô firmando o tempo todo, né? Tipo assim, não, da parte da acurácia de dados, da acurácia de informação, né? Porque tipo, tu pega nas áreas de engenharia, quando o cara fala assim, dá para aceitar uma taxa de erro aqui, o cara faz movimentação de terra num talude e erra por 30 centímetros. Pô, 30 centímetros no talude é um volume de terra absurdo, não tem como aceitar. Então, quando tu faz um cálculo desse aí de um projeto, por exemplo, que tu tem que ter um grau de acurácia altíssimo, é bom para você, porque você ganha realmente cada vez mais confiança nesses dados, né? E na projeção também. A empresa ganha também, porque acaba não perdendo recurso nisso. E se for levar isso para consultoria, que boa parte do nosso grupo lá de consultores ambientais é importante, porque o cara não pode pegar um trabalho de consultoria ambiental, por exemplo, e aceitar uma margem de erro tão alta. O cara tem que ser fiel realmente na informação, porque a própria pessoa que está contratando ele confia nisso. E só um gancho, tu tinha falado até a parte da confiança e tudo mais que o pessoal tem na parte de abastecimento de energia vinda de hidrelétrica. Quando a gente pensa, até então, na academia, na parte de matriz energética no Brasil, o cara fala, pô, já tem uma produção aqui excelente na parte hidrelétrica e não tem necessidade mais de fazer nada com relação a isso. No máximo, o cara vai colocar uma termoelétrica aqui, vai colocar outra coisa ali, mas é contramão do mundo todo que pensa em diversificar a matriz energética. Né? Esse é o grande ponto. Então, quando tu pega uma cadeia do resíduo, por exemplo, que tu já obriga dentro de um plano nacional de resíduos sólidos, que queira não tem 10 anos, 11 anos, e daqui a pouco não vai, mas uma hora tem que sair, e tu fala assim, ok, essa área aqui não é inútil. Na verdade, o que nós estamos colocando aqui, nós temos um potencial riquíssimo para conseguir produzir energia. Cara, é brilhante. Você pegar e começar a fazer a substituição, porque quem é do lobby da termoelétrica, por exemplo, fala, pô, mas então vai tirar o meu negócio daqui? Não, eu estou trocando. Você pode trocar um combustível fóssil, você pode trocar um material vegetal também, que pode ser queimado nisso aqui, pode falar, cara, eu consigo injetar a minha parte de biogás nisso. E como, aproveitando agora o último, o que o Saulo falou também, quando saíram os dados do pessoal que estava, por conta da crise, deixando de ter como comprar um botijão de gás para conseguir produzir comida, tu fala, cara, e se eu te falar que tu consegue produzir gás na tua casa numa certa proporção, que tu consegue usar tanto para queima como para produção de energia, nem que fosse para colocar no grid da rede. Porque em outros cantos se faz isso, a gente só pensa em colocar energia na rede com energia solar, né? E tem locais que estão bombando lá fora com isso. Tem estados, na verdade, nos Estados Unidos que já estão com dificuldade, porque não tem, falta de conexões para os outros estados, não tem como jogar isso aí na rede, e falou, cara, ó, deu super certo o estudo de caso aqui, mas deu tão certo que tem hora que vocês conseguem produzir mais do que a rede suporta, a gente não tem para onde jogar. Então, tu imagina realmente um cenário que você consegue aproveitar o biogás de fato, deixar de ver isso, deixar de ver a geração de gás no resíduo de um aterro como algo que pode se perder, você aceita perder isso e colocar ele realmente dentro de uma matriz energética, pô, cara, é genial. E eu te agradeço bastante, meu cara, foi uma informação aqui genial. Eu tava aqui, pra cima e pra baixo, a menina correndo pro lado, era o celular aqui na mão, do outro aqui, mas, cara, genial, cara. Muito obrigado mesmo. Então, assim, uma colaboração, e aí, Joelber, vale a provocação, né? Então, eu acredito que quando nós trazemos esses temas, nós temos que lembrar que a informação digital hoje, ela tem uma responsabilidade absurda. Boa noite a todos. Agradecer aí o Joelber, né? Nós somos amigos há bastante tempo e muito importante essas informações que ele traz
acerca aí do saneamento, dessas tecnologias, e apresentou muito bem, né, os dados. A gente só torce, né, para que grupos como esse gerem outros grupos que se desenvolvam, porque acaba sendo importante, principalmente para uma região pobre como a nossa, né? Então, agradecer ao Joelder pela apresentação e esperamos que tenhamos outras mais com novos temas, né? Foi muito bom. Hoje teve uma reunião, o Sal estava presente lá da parte de municipalização, da Secretaria, foi um evento da Secretaria do Meio Ambiente para falar sobre, principalmente, essa interface entre as secretarias municipais, estaduais, e o que o Estado pode fazer para trocar informações e fortalecer as secretarias municipais. E quando chegou na parte de resíduos, era assim, era meio complicado, porque tem muito município que realmente não sabe o que fazer, não sabe para onde vai, cara. Não sabe que dá para unir forças em municípios próximos, por exemplo, para conseguir fomentar um negócio bacana. Então, tinha muita gente que falava assim, legal, não está sendo feito nada, o lixo e tudo mais, e está sendo jogado de forma incorreta, está sendo não sei o quê, e o Estado não faz nada. Aí tu fica, poxa, mas se não tiver realmente um movimento de assumir protagonismo dessas coisas, de pegar um estudo desse, de realmente falar assim, não, cara, é o seguinte, tem 5, 6 municípios aqui no raio de 150, 200 metros que consegue ser movimentado assim, assim, assado, esse município pode ser acondicionado em tal local, né, daqui, esse resíduo pode ser acondicionado em tal local aqui no município, depois colocado no aterro, que esse aterro pode gerar energia. Pô, se não for uma discussão que a gente realmente leva isso aí, eu acho que é nosso grupo realmente que assume esse protagonismo nas coisas, nós como engenheiros ambientais conseguimos levar isso adiante, a gente vai continuar vendo um cenário que as pessoas ficam perdendo realmente oportunidades de conseguir gerar energia, conseguir gerar fonte de riqueza, conseguir desenvolver uma região através de medidas sustentáveis. Porque sempre quando fala de sustentabilidade, como foi hoje na reunião lá, o pessoal parou em educação ambiental, que é fundamental. É fundamental. Mas as ações de engenharia, nós estamos perdendo tempo. Porque a gente não está conseguindo levar adiante. Porque o pessoal realmente esbarra nas coisas. Então, eu achei genial. Se tivesse informações assim, por exemplo, nessa reunião, pô, cara, ia ser riquíssimo, riquíssimo. É isso que precisa, né? Eu acredito que essas informações, elas precisam chegar nas cabeças que determinam. Porque, como no evento que teve hoje, esse evento de hoje, do pessoal da SEMA, ele já aconteceu em outros momentos. Agora, de fato, a gente não sai de lá com uma agenda muito assim propositiva, né? Acho que a gente fica muito passivo na coisa e às vezes não fica mais ativo de propor as ações, como o projeto que o Joel acabou de apresentar. É magnífico, né? Tem rentabilidade, tem tudo, pode ser aplicado em qualquer lugar, qualquer região. Entendeu? E a energia, recurso, matéria-prima, é riqueza que a gente está perdendo. Infelizmente, nessa questão do resíduo, principalmente, a gente vê que é uma questão municipalizada, que é onde os municípios é que têm aquela responsabilidade, né, de fazer acontecer, né? Não que o Estado ou o governo federal tenham que se abster da responsabilidade, né? Mas assim, a atual, do jeito que está na legislação, né, diz o quê? Que o município é aquele que tem que tomar de conta, né, de toda esse gerenciamento de resíduos, né? Mas o que eu queria dizer, né, que com estudos como esse, o papel da regionalização, né, o papel de dividir o Estado, esses planos, eles devem ser colocados em xeque, porque hoje a gente tem uma política estadual, ou uma política nacional, né, de resíduos sólidos. A gente ainda está em tramitação da nossa política estadual. Então, para a gente ter um plano, primeiro a gente precisa da política estadual já feita. É o que está acontecendo. Depois de 10 anos da política nacional, a gente vai conseguir implantar a política estadual. E aí, depois da política estadual implantada, a gente vai conseguir promover as ações necessárias para fazer o plano, enfim, acontecer. Então,
O que fica, eu já tive acesso a algum tipo de dado em relação ao plano. Então, o plano ele tem que ser regionalizado, porque essas medidas regionalizadas é que realmente vão dar efetividade à política nacional. Porque um município, a gente está falando, o município de São Luís, ele consegue hoje fazer o que a lei obriga no mínimo, mas a gente não vai comparar município, o porte que o município tem, com outro município, por exemplo, no sul do Maranhão, Gerais de Balsas, Tasso Fragoso, que são municípios que precisam de um aporte regional para dar uma destinação adequada. Né? O marco do saneamento ele traz isso e colocou tudo isso junto agora com tanto o gerenciamento de resíduo, como também a água, como também... Botou tudo, que é para ver se agora consegue desandar. Eu acredito até, desculpa, só pedir mais uma vez aqui a palavra, porque assim, lá em 2017, eu já até socializei isso com o pessoal aqui, a gente fez, Raimundo, uma proposta de consórcio intermunicipal de resíduos sólidos com o pessoal de Pinheiro e mais outros 9 municípios. E aí acabou que a gente apresentou para os ministérios públicos, né, para a nível de Estado, a Secretaria de Agência Metropolitana, um monte de coisa. Faltou o eixo político, faltou o viés político, porque, inclusive, surgiu uma empresa que soube do trabalho e ela disse que em menos de um ano, dentro de 8 a 9 meses, eles conseguiriam fazer todo o processo do aterro sanitário, porque eles têm capital de giro. Então, para eles ficarem com esse material. Então, o que a gente tem são legislações que elas existem, já funcionam, são robustas, mas o que falta é a questão política. É a questão de uma pessoa que tenha compromisso, que ela entenda que a questão de saneamento é uma questão para ontem. Boa noite, galera. Joelber, eu não tinha, assim, eu tinha um conhecimento muito superficial sobre esse assunto, né? E você conseguiu me surpreender, cara. É umas informações muito ricas, né? Somente no que tange aquela questão de cálculos, né? Você faz todo aí um planejamento e tal, né? Você vê quanto de resíduo vai custar para a geração de energia, né? Eu me lembro certa vez que eu estava fazendo até minha monografia, e aí eu tive a oportunidade de conhecer o nosso aterro sanitário da Ribeira, né? E lá tinha os dutos de biogás. E aí me aprofundei um pouco mais no assunto e vi que tinha todo esse processo, mas não funcionava, né? E, assim, você falando aí, você explanou muito bem esse assunto, deu para ter uma dimensão mais ou menos do que se trata, né? E, para quem não conhece o Joelber é um cara muito estudioso, né? E sempre buscou fora essas informações, porque aqui, infelizmente, até outro dia eu estava comentando com o professor Sérgio, que a gente é muito limitado, né? O engenheiro ambiental aqui, se ele quiser ter um nível técnico, vou citar aqui o Joelber, né? Ele e outros colegas aqui, o cara tem que estudar muito, tem que buscar recurso fora, né? E esse assunto que o Joelber trouxe para nós aqui é um assunto muito pouco explanado, né? Que aí é sustentabilidade pura, né? Entendeu? Então, assim, eu acho que foi muito válido esse ensinamento aqui do Joelber, né? Eu gostaria também de aproveitar para fazer uma pergunta, né? E, Joelber, quanto tempo porque a gente entende o seguinte, né? Que por mais que você cele, né, o aterro sanitário, ele ainda vai continuar produzindo metano, que é o gás que a gente está sempre em busca para fazer e utilizar como energia, né? Quanto tempo de vida, eu não digo nem de operação, mas assim, depois que ele é selado, fechado, quanto tempo ainda dura, assim, dá para extrair desse aterro, né? Esse metano, parceiro, me diga aí, quanto tempo? Pois é, bacana. Ai, parabéns, viu, parceiro? Obrigado aí pela contribuição. Desculpa. Mas só vou fazer uma observação aí nessas tuas palavras. Quem tem parceiro é ladrão. Nós somos colegas. Colegas. Obrigado. Porque lá no Pará a gente chama parceiro, mas não sou ladrão, não. Porque lá na polícia a gente tem esse costume, rapaz, esse negócio. Tá certo. Seria não. Quem tem parceiro é ladrão. Mas,
Primeiro falar sobre essa observação que tu olhou lá no Roteiro da Ribeira, os dutos, e aí tu disse que não funciona. Na verdade, funciona. É porque todo aterro sanitário, o lixão, o vazador, como é que a gente pode chamar, ele tem que ter aquela tubulação, obrigatório. Por quê? Porque mesmo que você não vá utilizar aquele gás para produzir nada, para coletar, nem para gerar energia, nem para fazer qualquer outra coisa, você tem que ter a tubulação para queimar eles. Então, se você for em qualquer aterro desse aí que tem um mínimo de coisa, vocês vão ver uma tubulação de concreto. E dependendo do local, se ele for um local que ele já tem resíduo já mais antigo, vocês ainda vão ver queimando. Olha, aqui dali eles são doidos, tá pegando fogo ali, se pode explodir. Não, aqui dali faz parte da operação. O gás, o metano está sendo gerado, ele não pode deixar confinado lá no solo, senão vai chegar um momento que vai explodir mesmo. Não tem outra solução. É só a gente se lembrar daquele shopping de Osasco. Eles construíram lá, acho que tem uns 25 anos atrás. Aqui em São Luís teve um caso parecido. Que é o Jaracati, que é o São Luís Shopping, que foi feito em cima do antigo aterro do Jaracati. O de Osasco é justamente isso aí. É um aterro, ele não se preocupava naquela época, ninguém sabia de nada mesmo, e quem sabia, se sabia, não fazia, para não gerar custo. O que aconteceu? O gás ficou confinado, ele ficou sendo gerado lá, chegou um momento que ele explodiu, aí foi aquela tragédia lá. E o metanol totalmente inflamado, né? E aí, respondendo a tua pergunta, que é da questão da quantidade de gás, é o seguinte, se tu reparar bem um gráfico que eu mostrei, ele tem a ascensão e depois ele tem o decaimento dele. E lá é proporcionalmente à vida útil. Se ele teve 20 anos de atividade, 20 anos, não, 60 anos, vamos supor que é o caso desse que eu apresentei, quando ele fechar, depois de 60 anos, ele ainda vai gerar gás por mais 60 anos, sendo que inversamente proporcional ao ano. Aí ele começa o processo de decaimento, que é aquele está caindo ali, o gráfico está diminuindo, o que está mostrando? Está alta a produção, só que com o passar dos anos vai caindo. Então, no nosso caso lá, é 60 anos, no dia que tiver o fechamento do aterro, ele ainda vai continuar sendo gerado por mais 60 anos. Um exemplo também é a foto que eu mandei lá do aterro do Bandeirante, 2014, o aterro Bandeirante, ele já estava fechado. Mas a usina estava lá funcionando, e a gente foi lá olhar justamente isso. Nessa época eu estava fazendo um curso lá, passei lá 20 dias fazendo um curso de projeto de aterro, e teve essa oportunidade aí. É isso aí. Eu só vejo questão de oportunidade em tudo. Eu vejo, às vezes a gente tem esse sentimento que, poxa, porque no Maranhão, não sei o que e tal, mas às vezes saber vender ideia. Porque tem estado que tu pega 20, 30 anos atrás, não era nada energia eólica, hoje ultrapassou todos os grandes e falou assim, não tem espaço, vamos meter no mar, offshore mesmo negócio aqui, vamos fazer um negócio louco aqui, bora, fizeram. Aí o cara pegar e falar assim, cara, vamos procurar um grupo de investidor para isso aqui, o valor da terra não é caro, dependendo do trâmite que seja feito com o órgão ambiental, consegue, sabe, fazer um negócio interessante, fazer um consórcio legal. Tem umas coisas que eu fico pensando, tipo, por que não? Uma vez eu estava na discussão, eu falei assim, cara, Carimã podia ter umas usinas eólicas lá, né? Imagina lá, 2 trilhões de energia eólica lá em Carimã. Os caras tá louco, pô. Carimã, não sei o que. Cara, eu vou fadar o município da Raposa, então, a pobreza, a uma geração de renda através do terceiro setor o tempo todo, sendo que eu tenho diversos espaços lá que são o primeiro a receber o vento norte-nordeste aqui na nossa ilha. Por que não fazer um negócio desse para gerar energia lá? Sabe, aquelas coisas que tu fica assim, depois dessa aí o povo começou a pensar sério, vamos estudar viabilidade, vai que tem investimento para isso. Pois é, galera. Então, essa questão do jovem, por exemplo, eu vejo como oportunidade, sabe? Tipo assim, saber organizar, e já, o que me agrada muito é ver de mão de obra daqui, ver de pesquisador daqui, todos os levantamentos de dados para conseguir dar um embasamento para fazer o negócio, sabe? Porque o Joelber foi atrás, ele estudou e foi atrás de informação, foi atrás de fazer interface com outros locais para conseguir ter os cálculos, a base de cálculo já com fator de forma para cá, né? E falou assim, pô, e se tiver investimento para isso? Será que não rola? Não sei, eu sou meio louco com esse tipo de coisa, eu fico pensando, porque a gente para na parede e fala, não dá para fazer porque aqui no estado, não, cara, e se der, sabe? Já tem gente que está trocando no sul do Maranhão,
colheita de soja por energia solar. Por quê? Porque o cara falou, não quero meter mais insumo agrícola, não quero fazer isso aqui, eu quero um negócio ficar rendendo o dia todo. E o cara, show de bola, sabe? Por que não? Achei bacana, fica a provocação.